Bom, vou falar agora sobre a estratégia da marca Ricardo Martins, né? Como a gente criou essa marca. A gente começou a trabalhar com o Ricardo há 1 ano e meio atrás, né? E quando a gente começou com ele, ele tinha lá cerca de 38 mil pessoas no Instagram, ele tinha 100 e poucas mil no TikTok, e hoje ele está com quase 2 milhões de pessoas no TikTok. Ele está com 370 mil, mais ou menos, no Instagram. E o mais legal é que ele está com 40 a 50 milhões de visualizações mensais. Então, ontem, quando o Cuenca falou sobre poder de nicho e marca, ele estava falando sobre o quanto é importante a gente criar uma marca que fale com as pessoas e influencie as pessoas. Então, hoje, quando a gente olha para as redes sociais do Ricardo, a gente fala, cara, a gente tem... Quem quiser, os players do mercado imobiliário que quiserem anunciar, é muito mais interessante anunciar nas plataformas do Ricardo do que com a Rede Globo. Isso é muito louco, porque a gente conseguiu construir isso pagando muito mais barato e tendo um poder de conexão e de influência com as pessoas muito maior. É esse o poder da internet. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, como que a gente criou isso num espaço curto de tempo, né, 1 ano e meio, e como vocês podem fazer isso para a carreira de vocês, para a marca de vocês, beleza? Mas quem sou eu para falar sobre esse assunto com vocês, né? Eu sou a Cris, muito prazer. Eu me formei em propaganda na UFG, depois eu fiz especialização em marketing na SPM, estudei estratégias digitais na Harvard Business School, passei pela Fundação Dom Cabral, fazendo PAEX, fui para a Columbia Business School em Nova York, enfim. Eu gosto muito de estudar essa coisa do marketing, porque é uma ciência, né? E o marketing tem um estigma. Quando tudo está ruim, a culpa é do marketing. Quando tudo está bom, é o mercado que está favorável. A gente só recebe os ônus do negócio, nunca os bônus, né? Então, essa é a minha jornada de estudo, mas acho que o mais legal é que eu tive a possibilidade de aplicar tudo isso na prática. Eu fui sócia franqueada do Burger King durante 12 anos. Eu fui diretora de marketing do maior grupo franqueado do Burger King. Nós tínhamos 70 restaurantes em todo o Brasil e fazia parte do comitê de marketing. Então, eu consegui aprender na teoria, aplicar na prática e trazer um pouco desses ensinamentos para o rolê do digital. Hoje, eu sou fundadora da Rocket, lançamentos. Esse, inclusive, é um evento que a gente está coproduzindo com a MyBroker. Vocês estão curtindo? Quem não estiver curtindo, eu vou chamar a segurança para se retirar. Por favor, brincadeira. Então, a gente trabalha com lançamento, a gente trabalha com marketing. Nós não somos uma agência de propaganda, nós somos uma agência de inteligência em marketing. Não existe a questão de diferença marketing digital. Marketing é marketing, gente. Digital é só o canal, que a gente vai mudando aí para entender qual que é o comportamento de consumo de mídia das pessoas. Bom, como eu falei para vocês, quando a gente começou a conversar, o Ricardo tinha 38 mil pessoas, tal. E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai construir uma marca, as pessoas entendem pouco o problema e elas já querem sair construindo soluções sem entender para onde que elas querem chegar. Então, a primeira coisa que a gente perguntou para o Ricardo foi, onde você quer chegar? O que você quer? Fala para mim, o que você quer? Porque se a pessoa não sabe aonde ela quer chegar, é difícil construir uma estratégia para saber, inclusive, se a gente está no melhor caminho ou não. E aí, na época, o Ricardo falou para a gente 3 coisas. Eu não sei nem se ele vai lembrar disso, do que ele falou para a gente, mas a gente tem anotado e a gente trouxe. Ele falou 3 coisas. Eu quero treinar corretores, eu quero aumentar a minha participação como acionista da MyBroker e eu quero expandir a MyBroker, ajudar na expansão da MyBroker. E aí a gente começou a olhar para esses objetivos e daí eu quero fazer um parêntese muito importante antes da gente continuar aqui, que é o erro... Opa! Eles me falaram que isso tem um delay, mas a gente é meio acelerado. E a gente vai apertando o bagulho aqui.
10-0 para o passador. Vou falar para vocês sobre o erro mais comum de quando a gente quer construir uma marca. A gente fala demais sem ter nada a dizer. A pessoa começa a falar, e lá no fundo não existe um posicionamento certo. Não existe uma coisa definida. Sabe, o que você quer construir na cabeça de alguém? Não tem essa clareza, não tem esse fundamento. E quando a gente fala de propaganda, a gente trabalha com duas coisas muito importantes. Uma delas é alcance, e a outra é frequência. O que é alcance? É a gente buscar mais pessoas, a gente entrar em contato com lead frio, com pessoas que não conhecem a gente, para a gente começar a conversar e construir relação com essas pessoas. E o que é frequência? Frequência é quando a gente pega uma pessoa e a gente vai impactando essa pessoa várias vezes com a nossa mensagem. Mensagens diferentes. Mas cada vez que eu me relaciono mais, cada vez que eu faço um ponto de contato com essa pessoa, ela está mais tendenciosa a acreditar que eu tenho a solução para o problema dela. A gente tira ela do estado de inconsciência de um problema e a gente traz ela para um estado de consciência. Então, na propaganda, a gente busca essas duas coisas. E aí, muitas vezes, as empresas, elas criam o orçamento de propaganda e falam, agora a gente vai falar sobre X. Aí, na outra campanha, fala sobre Y. Na outra, fala sobre Z. Quando chega no final do ano, você consumiu todo o seu orçamento e você chega para o cliente e fala, qual que é o posicionamento dessa marca? Poxa, não sei. Então, a gente perde a oportunidade de dominar a narrativa. A gente perde a oportunidade de colocar na cabeça do nosso cliente aquilo que a gente quer que ele entenda. O Paulo Cuenca falou ontem sobre isso. Marca não é o que eu acho que eu sou, é o que o outro percebe de mim. E nem se a gente tivesse combinado tinha dado tão certo essa palestra com o Cuenca, porque ele falou que daqueles fundamentos eu vou mostrar como a gente fez isso na prática para o mercado de vocês. Então, assim, falta muita clareza, gente. Primeiro das empresas e primeiro das pessoas. Antes de sair comunicando, falta clareza. Saber exatamente o que vocês querem. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz para o Ricardo foi o que você quer. E aí ele me trouxe aquelas 3 questões. E quando a gente não tem clareza, a gente costuma achar que o problema é propaganda. Ah, vamos fazer marketing, e as pessoas entendem que marketing é só propaganda. Não é. Marketing é uma ciência de entender o que as pessoas querem e empacotar isso numa dimensão de serviços e experiências para atender essa pessoa e se comunicar com ela. Porque também não adianta eu fazer um baita de um trabalho e não comunicar com essas pessoas. Então, assim, falta essa clareza e aí vai se gastando muito dinheiro com mídias tradicionais. Né? Aquelas mensagens assim, em aeroporto, em outdoor, e a agência de propaganda adora isso, porque fala assim, meu, isso é institucional. E aí você vai medir o resultado disso, qual que é o resultado? 0. E aí a galera costuma não saber como trabalhar na internet da forma adequada, e usa a internet de forma amadora. E a gente tem uma ferramenta extremamente poderosa, todos vocês têm uma ferramenta extremamente poderosa nas mãos. Antigamente, se você quisesse se comunicar, com uma marca querendo se comunicar com as pessoas, você tinha que fazer um plano de mídia, você vai para uma agência, vai para uns veículos de comunicação, orçamento caro, uma inserção na TV Globo era R$30 mil, uma inserção de 30 segundos. Hoje, a gente consegue se relacionar com a nossa audiência com um celular. E aí, muita gente chega e fala, o que a gente recebe de ligação, meu, cuida das minhas redes sociais. Não é isso, você tem uma ferramenta de relacionamento com as pessoas. Não delegue isso para a agência. Para saber quem você é, para saber o que o seu público responde, você tem que estar com o dedo no pulso. Então, assim, fechando parênteses para a gente voltar lá na questão da marca. Né, a gente tem que aprender a usar a internet, aprender a usar as métricas da internet a nosso favor.
E aí, será que ele vai me dar um... A gente, antes de se comunicar, começar a se comunicar, a gente tem que encontrar a voz da nossa marca, né? Para virar a cadeira para você, você tem que saber qual que é a voz da sua marca. Então, eu trouxe 3 coisas para vocês, né? Para a gente ter um caminho para ajudar vocês a construir essa voz da identidade de vocês. Até porque o corretor de imóveis, e a gente costuma dizer muito isso, ele não vende imóveis, ele vende serviço, ele vende relacionamento. E o Marcelo falou muito bem sobre isso, né? Que focar na venda é o caminho para o fracasso. Então, vamos entender por que você quer dizer, o que você tem a dizer e como você pode dizer. Então, é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Bom, por que dizer? Eu falei para vocês que o Ricardo tinha 3 objetivos, né? Que a gente perguntou, o que você quer? Ele falou, eu quero treinar corretores, eu quero aumentar minha participação na MyBroker e eu quero ajudar na expansão da MyBroker. Eu quero fazer esse negócio crescer. Beleza. Quando a gente está num mundo onde o conteúdo ele é rei, né? A gente fala que na terra do inbound marketing, o conteúdo... Corretor de imóveis. Opa, não é esse aí ainda não, gente. Não acelera meu rolê aqui, não. Então, assim, na terra do inbound marketing, o que é isso? Inbound é marketing de atração. Quando a gente fala que todas as pessoas estão na internet, é pela internet que você consegue a atenção dessas pessoas. E a melhor forma de conseguir a atenção é por meio de conteúdo. Então, quando a gente tem consciência disso e a gente volta para os desafios que a gente tem, que a gente tinha na ocasião, a gente falava, como que eu posso treinar corretores de um jeito que eu passe a ser a maior autoridade dentro desse segmento. E esses corretores, eles não vão ser simples corretores. Serão um exército de vendedores e potenciais parceiros para o crescimento da MyBroker. São vocês, galera. São vocês. O lance é ganhar dinheiro junto. É crescer junto. Então, a educação, as plataformas de educação, elas passam a ser só a pontinha do iceberg. A gente nunca quis criar curso para o Ricardo. A gente está desenvolvendo uma plataforma de educação para poder qualificar corretores, para a gente trazer para o nosso caminho oportunidades exponenciais, oportunidades de crescimento para todo mundo. Então, essa é a nossa estratégia. Então, quando a gente vai para lançamento, quando a gente vai para os eventos que a gente faz, e a pessoa fala assim, e o Ricardo vendendo curso, a gente dá risada, porque a pessoa não entendeu. Não tem outro caminho senão educação para a gente crescer profissionalmente. Então, a gente se preocupou em criar um produto muito foda, em trazer experiências incríveis para dentro desse produto, porque a gente sabe que quanto mais pessoas qualificadas, mais a empresa vai crescer. E quando isso acontece, mais valor a marca Ricardo Martins ganha, mais valor ele ganha para a empresa. E aí é meio que um efeito colateral. Ele consegue uma maior participação dentro da empresa porque ele tem uma penetração maior e um poder de influência maior. Faz sentido? Vocês sacaram a estratégia? Então, o caminho, gente, é educação, porque a gente está numa era onde eu tenho uma ferramenta super poderosa na mão para poder distribuir conteúdo para quem quiser ouvir. E dentro de uma mídia onde eu consigo ter nicho e criar marca, a gente sai de um campo da audiência e vai para o campo da influência. E aí depois, o que a gente quiser fazer, se a gente quiser fazer um CRM, a gente consegue co-criar esse CRM com vocês. Então, não é mais eu criando um produto e chuchando a solução em cima das pessoas. Não, a gente traz essa comunidade para perto e a gente começa a criar soluções para perto junto com essa comunidade. Isso são oportunidades exponenciais. Coisas que às vezes nem estavam no nosso radar, mas que a gente entende o problema e começa a elaborar em cima desse problema.
Então, assim, como é que a gente começou a construir isso? Né? Primeiro, a gente foi entender qual que é a identidade do Ricardo. Gente, é muito importante que você mantenha a sua identidade. Quando você pede para uma agência, ou você pede para uma outra pessoa, ou um estagiário do marketing cuidar das suas redes sociais, ele vai começar a pesquisar, e a tendência é que ele coloque você dentro do mesmo quadradinho que todo mundo. E ele vai comoditizar as suas redes. Você vai virar commodity. E aí, quando você é commodity, você não tem valor. Seu preço vai lá para baixo porque você é igual a todo mundo. E aí você não tem voz. Então, a primeira coisa, a gente olhou para o Ricardo e falou, qual que é a sua identidade? Qual que é a sua história? Qual que é a sua essência? A gente não consegue fabricar pessoas. Ontem eu estava conversando com o Mal sobre isso. Tem marcas que chegam para ele e falam assim, eu quero que você faça uma campanha desse jeito aqui. Ele fala, eu entendo o que minha audiência quer. Eu sei me comunicar com a minha audiência. Então, me diz qual que é o objetivo da campanha, que eu vou estruturar a melhor campanha para poder me comunicar. Então, é isso. A gente manter a essência de cada um. Não tentar ser igual. Tem gente que fala, eu quero ser igual ao Ricardo Martins. Não seja. Porque o Ricardo é o Ricardo. Seja você. E seja você de um jeito que você possa ser maior que o Ricardo. Sabe? Use como referência, sabe? Como um espelhamento. E, por último, conteúdo. E a gente falou assim, peraí, o que o Ricardo tem a ensinar? Vamos entender a história dele. E depois que a gente entendeu o que ele tinha para ensinar, o que as pessoas querem aprender? Porque também não adianta ele querer ensinar sobre uma coisa, mas vocês não têm essa necessidade. Marketing é sobre entendimento de necessidade. E aí a gente começou a olhar para todos esses 3 pilares e a gente validou isso com bastante pesquisa. E aí vem a questão de... como que a gente fez isso? Né? Depois que a gente entende o que ele quer, a gente entendeu a identidade dele, a gente começou a trabalhar de acordo com aqueles pilares que o Cuenca mostrou para vocês ontem. Histórias, crenças, e eu vou mostrar como que a gente fez isso na prática. Então, história é um pilar extremamente importante porque ele se conecta com as pessoas. E a gente precisa usar a história do Ricardo porque ela é muito da história de cada um de vocês. O vídeo está funcionando, Aline? Tá, toca o vídeo, por favor. Gente, eu falo para o Ricardo que ele fez transplante de corpo. Olha a diferença da pessoa. Não, e se ele conseguiu mudar até o corpo, gente, a aparência, tá fácil. Aline, roda aí, por favor. Não vai rolar? Hã? Corretor de imóveis, a profissão que transformou a minha vida. Eu estou há 10 anos no mercado, hoje eu posso morar nas casas que eu vendia, né? Alguns anos atrás eu ficava sonhando e olhava assim, nossa, eu quero morar nessa casa um dia. E a profissão me proporcionou isso. O corretor de imóveis é um agente transformador de vidas. A gente transforma a vida do cara que está vendendo, a gente transforma a vida do cara que está comprando, do prestador de serviço que faz aquele imóvel, da incorporadora, a gente transforma a nossa própria vida. A profissão de corretor de imóveis é a melhor profissão do mundo. Por isso eu criei um desafio para provar que pessoas comuns podem se tornar corretores de elite. E que corretores podem sim bater todas as suas metas financeiras em pouco tempo. Então, se você gosta de vender e quer se comprometer com isso, clique e saiba mais. Então, a gente começou a produzir esse material, a gente começou a fazer eventos contando um pouco da história para se conectar com as pessoas. Então, tem lugares, tem momentos em que a gente gasta 15, 20 minutos dele falando e contando a mesma história.
Sabe, a gente começa a usar a pesquisa, entender o que as pessoas estão sofrendo e falar quais são os pontos de contato que a gente tem. E aí a gente começa a elaborar sobre isso. Um outro ponto importante, né, que o Cuenca falou ontem, sobre as crenças. Quais são as crenças do Ricardo? O que ele acredita? E aí a gente começou a pegar tudo isso e falar assim, vamos construir um propósito massivo transformador, que é um PMT, que é quando a gente faz as pessoas se conectarem por um propósito. Não é só o que eu quero, é o que nós queremos, é o poder da comunidade. E aí esse propósito é elevar o status da profissão de corretor de imóveis. O Ricardo falava muito isso, ele, quando eu comecei, era assim, não deu nada na vida, vai ser corretor. Não tem formação, vai ser corretor. Não, cara, a gente quer ver vocês batendo de carrão, a gente quer ver vocês junto com as pessoas, olhando o olho no olho do cliente com a autoestima lá em cima, sabe, comprando o apartamento que você está vendendo para o seu cliente. Então, quando a gente começa a trazer isso, a gente tem que despertar essa crença também no coração de vocês. Porque isso, de alguma forma, se está presente, às vezes está adormecido. E aí a gente trouxe duas pegadas, uma aspiracional e a outra de pertencimento. E aí a gente começou a trabalhar muito essa questão do lifestyle dentro das redes do Ricardo, sem perder a identidade dele. Isso é muito importante, sem perder a essência do Ricardo. Então, teve um vídeo, que eu não sei se vocês viram, que eu achei muito engraçado. E isso é dele, né? A pessoa falou, tô ligada que Goiânia tem muito, as pessoas andam a cavalo. Aí ele está no Camaro, ele fala, então, eu estou em 256 cavalos, e acelera. Né? Então, assim, é isso, é responder sem perder a própria essência. E aí a gente trabalhou com esse pilar de aspiracional, despertar essa ambição nas pessoas, e está tudo bem ser ambicioso, está tudo bem gostar de dinheiro. A gente tem que parar com isso de que, eu quero uma rendinha extra, eu quero um plano B. Não, cara. Principalmente a mulherada aí. É bom demais ganhar dinheiro. Né? Certo? Não é? Então, a gente trabalhou com esse pilar aspiracional e depois a gente trabalhou com o pilar de pertencimento, para que a gente conseguisse fazer essa cola, para que todo mundo se unisse em prol de um objetivo comum. No pilar aspiracional, que é esse despertar da ambição, não é sobre ostentação, é sobre reconhecimento da família, dos amigos e, claro, do mercado imobiliário. Perder todo mês não é apenas sobre ter lucro, é sobre ter consistência. Quando você define uma meta e alcança, quando você vê seus sonhos se materializando na sua frente. Eu vou falar para você que foi fácil, mas isso foi a base para eu me tornar um corretor de imóveis que eu sou. É sobre enxergar cada passo certo e errado que você deu. Ninguém pode mudar seu passado, mas você pode definir hoje como é que vai ser seu futuro. Participe do workshop Feche Vendas todos os meses, um evento 100% online e gratuito, que acontece dos dias 9 a 13 de novembro, onde você vai aprender técnicas de captação e fechamento, que vão transformar a sua realidade como corretor de imóveis. E aí? Legal? Gente, detalhe importante, esse carro era de parceria, não era do Ricardo, não era nosso na época, mas a gente tinha uma visão tão clara de onde a gente queria chegar, tão clara, que isso começa a se materializar. Então, o Ricardo fala muito uma expressão que só vai ser quem já é. Então, quando a gente tem essa visão clara de onde a gente quer chegar e começa a agir no curto prazo para construir o longo prazo, dá bom. E aí, o outro pilar que a gente começou a tratar foi o pilar do pertencimento. O maior paradoxo do corretor de imóveis é ter que vender o sonho a outras pessoas para realizar o seu. Qualquer um que trabalha no setor imobiliário já usou o clichê do vendedor de sonhos. E para entender o sonho de outra pessoa, se faz necessário olhar para dentro de nós mesmos. Olharmos com mais acuidade para o que nós fazemos. Olharmos para a nossa própria função na sociedade. Se voltarmos à época do Brasil colônia, veremos
Sabemos que a figura do corretor de imóveis teve um importante papel no processo de crescimento e urbanização das cidades. Desde aquela época, nós, corretores de imóveis, intermediávamos transações imobiliárias e ajudávamos famílias a se mudarem para mais próximos de seus sonhos. De lá para cá, muito tempo se passou. E não sei ao certo em que ponto a importante função do corretor de imóveis na sociedade se desvirtuou. Hoje, para muitos, ela é objeto de desdém, de humilhação, de piada. Quem de nós nunca ouviu? Ainda dá tempo de fazer outra coisa da vida. Para de perder tempo com essa profissão. Você estudou para isso. Corretor de imóveis é seu plano B, né? Não, nunca foi plano B. E eu vou te explicar por quê. Acredito que nós, corretores de imóveis, nos deixamos perder. E nossa essência foi perdida quando paramos de nos enxergar como um grupo. Nós, seres humanos, só deixamos de ser nômades, sem moradia fixa, a partir do momento que nos enxergamos como tribos e nos agrupamos. Só assim conseguimos trabalhar em equipe e ficar fortes contra as ameaças. Na minha visão, no meu sonho, nós seremos uma classe forte, uma classe de elite, a partir do momento que nos unimos. E quando eu digo elite, eu não estou me referindo apenas à posição social. Me refiro ao significado antigo da palavra, que do latim significa escolhido, ou aquele que possui qualidades excepcionais. E é assim, corretores, que devemos enxergar a nossa tribo. Pois se é verdade que vendemos sonhos para outras pessoas, esse tipo de vendedor precisa ser excepcional, deve ser de elite. Por isso eu convoco, humildemente, toda a nossa tribo para se reunir nessa grande aldeia global que tem. Pois como diz a célebre frase, sonho que se sonha junto vira realidade. Cuidemos de nossos sonhos, corretores. Cuidemos dos sonhos dos nossos clientes. Te espero lá. Ai, gente, quem arrepiou? Vocês estão arrepiados igual eu? Ó, tô arrepiado aqui. Legal, né? Faz sentido para vocês? E aí a gente começa a trabalhar com essa pegada do pertencimento, né? E aí o terceiro elemento que a gente começa a estruturar dentro dessa jornada de construção de marca é de elaborar ícones, né? Quais são os ícones que quando a pessoa bate o olho, ela fala assim, lembro do Ricardo Martins. Então a gente começou com o martelo do Thor, aí o martelo do Thor quebrou, né? Aí o Ricardo trouxe o escudo do Capitão América. Então essa relação com os heróis, a mãozinha nos vídeos é um ícone. Quem já viu? Bateu a mãozinha assim no vídeo, você fala, já é um vídeo do Ricardo. O que a gente pode ter, o que você pode ter, que é seu, que a pessoa vai bater o olho e vai ter essa referência. Os óculos mais arredondados que ele usa, camiseta regata na malhação e todos os dias fazendo fotos sobre esse rolê. A lupa que ele começou a trazer, essa lupa da Casa de Bacana, tem lupa. Aí a pessoa começava a postar e repostar, e Ricardo, tem uma lupa aqui. Então, tudo isso são ícones que são usados para estruturação e construção de marca e de referência. Ah, deu certo por acaso. Não, não foi por acaso. Sabe, se a gente conseguiu fazer isso, estou mostrando o caminho aqui para vocês. Bom, o próximo, eventos e rituais. Então, a gente começou a fazer eventos, a gente começou a trazer todo mundo para dentro de uma comunidade. Por que a gente optou por fazer evento nesse começo? Por que a gente não deixou toda a plataforma de educação distribuída para as pessoas, quem quiser, o tempo todo? Porque a gente queria fazer rituais, a gente queria mostrar essa união dentro de um evento online. Depois, a gente começou a trabalhar com... Vocês viram esse aqui? Palavras e expressões, palavras sagradas, né? E expressões que fazem parte da comunidade. Então, não é plano B. A gente começou a bater muito nessa tecla. O corretor de imóveis não pode ser plano B, tem que ser o seu plano A. O corretor está on. Quem tem medo do ridículo não experimenta o extraordinário. Né? A imobiliária que mais cresce no Brasil. Né, galera? Então, assim, todo lançamento, todo evento, o Ricardo batia muito nessa tecla. Batia muito nessa tecla. Então, são coisas que, a hora que as pessoas escutarem alguém falando a imobiliária que mais cresce no Brasil, está colado, My Broker.
Quando escuta essa frase, quando escuta não é plano B, está colado com o Ricardo. Quais as expressões que você pode criar para colar na imagem de vocês? Atenção aos incrédulos, né, aos descrentes, aos haters. Então, a gente começou a identificar aqui que existia uma galera que estava no modo analógico ainda, que não acreditava no poder da internet para vender imóveis. E a gente criou um personagem que tangibilizava tudo isso, para que toda a energia fosse canalizada para esse personagem, para que as pessoas entendessem, falassem, caraca, eu estou no tempo das cavernas aqui. E aí a gente criou o Senhor Panfleto. Vocês viram esse? Então, assim, é como pegar, e a gente teve muito hater, cara. E a gente adora ter hater, porque a gente consegue pegar essas informações e usar a nosso favor. Toca o vídeo, por favor. Esse aí é o corretor de imóveis raiz, o Senhor Panfleto. Ele não quer se atualizar. Ele não sabe o que as redes sociais podem fazer por ele. Por isso, ele fica perdendo tempo com estratégias menos eficazes. Mas hoje, ele pediu para se encontrar comigo. Só um pouquinho, meu querido. Que bom que você gostou. Então, tô saindo de uma reunião aqui agora. Já vou até o seu encontro pra gente assinar o contrato, tá bom? Cara, hoje não vai dar pra gente conversar. Mas eu fiz um evento 100% online e gratuito, tá? Semana do Corretor de Elite. Eu vou te ensinar a se posicionar como corretor de elite, a desenvolver o seu marketing pessoal e usar isso aqui, ó, suas redes sociais para transformar seu negócio e trazer muitas vendas, tá bom? Te vejo lá. E aí, vocês conhecem algum Senhor Panfleto? Conhece, gente? Fala comigo. É, né? Vocês estão exterminando o Senhor Panfleto, né? Da vida de vocês, por favor. E daí, a gente tem um outro ponto. Cadê? Que é a questão de assumir a liderança, né? De se posicionar como líder da categoria. E quando a gente fala só vai ser quem já é uma coisa que o Ricardo vive muito isso. Então, desde o começo, eu acho que até a transformação física dele, ele deixou de mimimi para assumir a liderança da própria vida. E isso começa no hoje, isso começa no agora, isso começa no que você vai fazer amanhã para performar mais, na atenção que você está dando para cada palestra que tem aqui, sabe, no esforço que você está demandando para poder ser o melhor profissional que você consegue ser. Então, assim, assumir a liderança é uma coisa extremamente importante. Quando aconteceu o lance com o portal imobiliário, que cortou os corretores da jogada, o Ricardo falou, não aceito, eu tenho 70 mil corretores na minha base, a gente vai fazer um movimento aqui, porque a gente não aceita qualquer coisa que não a valorização da nossa profissão. Então, isso é você se posicionar. Isso é você ter uma responsabilidade com a comunidade que você está transformando, que você está tocando. E ele faz isso muito bem, né? E não tem... Cadê? E aí, como que a gente faz isso? Antes. E sim, gente, o audiovisual ele é importante. Quando eu mostro esses vídeos para vocês, a gente estava num rolê de construção de marca, e essa é muito nossa competência, assim. Mas quando o Ricardo começou conosco, ele já tinha um histórico de vídeos no YouTube. Ele já era bom de câmera. Ele já tinha perdido aqueles primeiros medos, os primeiros receios. Ele já sabia, ele já tinha um traquejo. Era pegar o que ele tinha de bom e potencializar o que ele tinha de bom. Agora, muita gente fica procrastinando e deixa de fazer porque olha para isso e fala assim, eu não tenho essa estrutura. Deixa eu te contar, você só vai ter uma estrutura quando você caminhar um pouco. Porque você tem que caminhar, você tem que experimentar, você tem que saber o que as pessoas estão falando e isso ninguém vai poder fazer por você. Você tem que estar com o dedo no pulso para saber qual que é o conteúdo que as pessoas respondem melhor. Como se comunicar com a sua audiência, porque isso não dá para ser criado. Senão fica fake, senão fica falso e não tem cola na internet. Né? E por que eu falo isso? A gente usa muito a internet. Nossa estratégia
estava em 2 pilares principais que eu falei para vocês. O TikTok, ele vinha muito para a construção de audiência. Lead frio, construção de audiência. Instagram, aumentar pontos de contato e frequência com a marca Ricardo Martins. E e-mails para a gente criar uma base de relacionamento com os corretores que estão junto conosco. Então, como a gente fez, foi usando internet. Internet é o poder. Vocês têm uma ferramenta muito foda na mão de vocês. Não usar essa ferramenta. Ah, eu não sei mexer com o Instagram. Cara, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você vai deixar isso, é um desperdício de recurso. Porque o marketing ele tem que estar a serviço da venda. E quando você não usa as ferramentas de relacionamento e de comunicação e marketing, você está deixando de explorar a venda em todo o seu potencial. E aí, para finalizar, que eu já estou no meu tempo aqui, acabou o tempo, você também pode. Né? Se a gente conseguiu fazer isso, você também pode. Qual a história que você quer contar? Né? Quais são as suas crenças? Não são as do Ricardo. Quais são as suas crenças? Quais o conjunto de coisas que você acredita? Quais os elementos e ícones que farão as pessoas se lembrar de você? Então, começa a refletir sobre isso. Quais rituais você pode promover para se conectar com a sua comunidade? Que tipo de evento você pode fazer? Sabe, às vezes é um grupo de WhatsApp, às vezes é uma rotina que você passa a ter com algumas pessoas. O que os haters vão dizer e como usar isso a seu favor? E assuma a liderança, principalmente da sua vida. Sabe, não terceirizar a responsabilidade para ninguém. Assuma que os resultados que vocês têm são resultados das condutas e das ações que vocês têm. E isso não depende de ninguém, cara. De ninguém. Acordar cedo é uma escolha. Ter resultado é uma escolha. Então, assim, respondam essas perguntas para vocês. Sabe, e antes de sair comunicando, antes de sair gastando dinheiro, achando que o problema está na comunicação e no marketing, é porque o povo fala assim, vou fazer marketing, está querendo dizer, vou colocar dinheiro em publicidade. Antes de fazer isso, tenha clareza. Por que você quer dizer, o que você quer dizer, e use a internet, explore a internet em toda a sua plenitude. E aí, people? Cadê? Só tem mais um aqui. Nossa Senhora. Gente, as palavras, elas convencem muito. Mas o exemplo, ele arrasta. Então, assim, não adianta você falar bonito e ficar com mimimi se você não age. Qual que é a diferença das pessoas que têm resultado? Elas executam. Então, tarefa de casa para vocês. Vocês vão pegar amanhã, hoje vai ter festa, então ninguém vai... É bom aproveitar um pouco também, né? Então, amanhã, vocês começam a responder essas perguntas para criar o posicionamento de vocês e construir uma presença digital. Combinado? Vocês vão fazer isso? Promete para mim! A gente quer subir esse status dessa profissão, hein, gente? Então, muito obrigada, galera. Eu espero que vocês tenham curtido dessa